Yes. Então, boa noite. Hoje, dia 19/3, 21h23. Aquele frio básico aqui em Anápolis, para quem está por aqui. O clima tá bom hoje. Bora começar, porque a gente tem muita coisa para conversar. Para a gente combinar e para ensinar. Primeira coisa, coloca para mim aí no chat quem não tem acesso ao Moodle ainda. Escreve para mim aí quem não tem acesso. Quem entrou pelo link do celular? Ninguém? Eu entrei pelo Moodle. Certinho. Milena, você está sem acesso? Ou você entrou só porque o link estava mais fácil? Eu entrei pelo celular, porque meu notebook tá meio estragado, mas eu tenho acesso ao link, o Moodle. Certo. Por quê? A partir de semana que vem, não se pode mais mandar o link nos grupos. O link vai ser postado somente na plataforma. Então, quem está sem acesso, corre atrás. Manda lá o link, né? Vocês vão passar o link. Eu não sei se vocês falaram com o professor Fernando, caso não tenha conseguido, manda de novo, conversem, porque na outra semana já vai estar todo mundo aí tendo que entrar pela plataforma e a gente está falando disso faz tempo, né? Toda aula minha eu pergunto para vocês, se vocês estão tendo acesso, para vocês correrem atrás. Manda um recado lá no Moodle, no WhatsApp da Fama, acho que é a opção 3. Você escolhe lá, fala que você está sem acesso, fala o que está errado para eles refazerem sua senha, ver as disciplinas que estão faltando. Por quê? Daqui 2 ou 3 semanas já é prova. Não especificamente TCC, mas vocês lembram que eu falei para vocês que vocês têm nota de primeira VA, que é a postagem da primeira parte do TCC? Então, eu vou avaliar a primeira VA de acordo com quem está postando na plataforma. Por isso que eu não estou cobrando vocês postarem essa semana, nem semana passada. Mas vai chegar um momento que eu vou falar para que vocês todos postem. Aí, quem não postar vai ficar sem nota de primeira VA, entendeu? Então, façam isso, já manda o recado, vai atrás essa semana, segunda-feira, porque quando os professores pararem de mandar os links no grupo, aí vocês vão ver que não tem como, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, respondendo as perguntas que me fizeram, professora, tem que postar? Eu não estou pedindo agora para postar, porque tem uma galera sem acesso. Mas, a partir da semana que vem, a partir de sexta da semana que vem, vai ter tema, objetivo, justificativa e o início da introdução para ser postado. Então, quando a gente chegar lá, isso é nota de primeira VA. Eu vou, semana que vem, falar novamente. Na semana que vem eu falo, vocês têm até tal dia para postar. Lembrando que já é para estar pronto tema, já é para estar pronto justificativa, que foi a aula retrasada, já é para estar pronto objetivo, foi a aula passada, certo? Foram esses 3 que vocês já fizeram. Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre citação e nós vamos já entrar na parte de revisão da literatura. Então, quando eu falar, vocês vão postar para mim tal, tal, tal e tal, é porque subentende que vocês fizeram na semana que eu pedi. Se você deixar para fazer tudo de uma vez, pode dar errado. Tudo bem? Então, vamos lá. Aula passada, a gente fez uma frase que eu coloquei e vocês falaram sobre citação direta e indireta, não foi? Eu coloquei a frase do Renato Russo e vocês escreveram para mim. Aí eu ensinei vocês quando é um autor, 2 autores, 3 autores ou mais de 3 autores? Ou não deu tempo? Não? Então vamos lá? Vou abrir ensinou o APUD. O APUD. Só o APUD, né? Uhum. Que eu falei para vocês nem usarem. Então eu vou abrir um Word para ficar mais fácil para vocês poderem acompanhar junto comigo, tá bom? Deixa eu abrir aqui.
Muito importante, aula de metodologia científica lá do primeiro período. Peraí que eu lembrei que eu não tô... Vocês não estão vendo minha tela, né? Peraí. Jurando que vocês já estavam vendo tudo. Eu tava vendo pelo brilho dos seus olhos. Aí, tá vendo? Tá vendo? Eita! Eita! Esse Ian é um menino romântico, gente. Bora, Ian. Olha só, então prestem atenção. Eu vou colocar para vocês aqui um Word e eu vou explicando passo a passo sobre um autor, dois, três. Professora, aprendi isso no primeiro período, eu sei. Relembra. Porque o que vai acontecer? O trabalho escrito no TCC1 vale 7 pontos. E a apresentação vale 3. No TCC2, o trabalho escrito é 5 e a apresentação é 5. Mas no TCC1 é 7. Então, tem tópico para tudo. Citações foram feitas da forma correta, vale 1,5 ponto. Referência bibliográfica, 2,5. Entenderam? Conteúdo tem a ver com tal coisa? Tanto. Então, é importante essa parte, porque ela é muito avaliada. Se ela estiver errada, vocês perdem muita nota. Mesmo tendo um bom conteúdo, você ainda perde nota. Então, aula passada, vou colocar aqui bonitinho para vocês, depois eu mando esse arquivo para vocês. Aula passada a gente viu, tá muito pequeno? Tá de boa? Tá de boa. Para mim, pelo menos, tá. Okay. Então, a aula passada a gente viu citação direta e indireta. Vamos lá. Vamos relembrar. Citação direta é aquela que você lê um texto original e copia idêntico ao autor. Então, olha só, lembra do exemplo? Segundo Russo, que foi nosso exemplo da aula passada, 1999, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ok. Eu tenho normas para fazer a minha citação direta. Oxi. Primeira norma. Toda vez que eu tiver uma citação direta, ela vai ter que vir, entre aspas, para mostrar que foi um autor que está falando, que não é seu. Então, eu vou precisar aqui, né? Eu sou um autor, onde eu estou lendo e falando igual. Lembra do exemplo que eu dei? Ah, o Rafaelzinho pediu para dar um recado para vocês. O Rafael chega em mim e fala, professor, Elaine, avisa os meninos que segunda-feira eu vou falar com eles 7 horas da noite. Aí eu chego em vocês e falo, pessoal, o Rafael pediu para falar para vocês que segunda-feira falará com vocês 7 horas da noite. Não mudei o que ele falou. Agora, se fosse um discurso indireto, é aquele, ou aquela, né? Eu falei discurso, mas pode ser citação direta. É aquele, vou pôr, é aquela que você leu o texto original e mesmo lendo o texto original, você muda com suas palavras sem modificar o sentido da frase. Aula passada nós fizemos esse teste com vocês, para não mudar o sentido da frase. Então, exemplo, aquele do Russo aqui, ó. Russo, em 1999, explica que é necessário
amar o próximo como se não houvesse outro dia. Eu não mudei o sentido da frase, eu mudei os verbos e algumas palavras. Então, toda vez que for discurso indireto, eu li, mas eu não posso mudar o sentido da minha frase, mas eu tenho que mudar as palavras. Não vou fazer discurso direto, a não ser se for lei, tá bom? Lei vocês fazem. Vamos relembrar. Tem que estar entre aspas, se for até 3 linhas. Então, quando que é usado o discurso direto? Até 3 linhas. Ele será inserido no texto. Então, o que é isso? Aqui eu tenho ele uma linha, ó, um texto corrido. Se for mais de 3 linhas, o texto deverá ter recuo de 4 centímetros, tamanho 10, espaçamento entre linhas simples. Como assim, professora? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que isso aqui tudinho, ó, vamos dizer que isso aqui tudinho é um parágrafo só. Então, a citação está grandona. Seleciona aqui, vem em parágrafo, tem aqui, ó, recua à esquerda. Você clica aqui, põe 4 centímetros. Já foi. Tamanho. É 10. Espaçamento entre linhas. Espaçamento entre linhas simples. Então, esse aqui vai ser o seu discurso direto com mais de 3 linhas. Então, é importante que vocês saibam isso, ok? Até aí, tudo bem? Ok. Até aí, tudo beleza? bem. Beleza. Alguém tem alguma dúvida nisso? Isso é revisão. Sim ou não? Não. Então, beleza. Discurso indireto, a gente já viu. Agora, quando que eu coloco no início e quando que eu coloco, por exemplo, assim, ó. Eu posso vir aqui e colocar como exemplo do discurso direto. Eu posso colocar. Precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Direto. Em vez de colocar o segundo tal pessoa, eu vou vir aqui no final e vou colocar dentro do parênteses. Quem que escolhe se é no fim? Quem que escolhe se é no início? É você. Vai depender do que você achar mais fácil colocar no seu texto. Segundo Russo, como diz Russo, como expressa Russo, Russo diz que, né? Tanto faz. Ou você faz o parágrafo normalzinho, bonitinho, lá no final você coloca Russo. Essa parte aqui a gente não aprendeu aula passada, né? Não. Eu só queria perguntar, igual lá no começo, a senhora só colocou 1999 entre parênteses. O russo também deveria, no começo, estar no parênteses ou não? Não, é isso que eu vou falar agora. Olha só, Cainara e todos. Eu tenho a escolha de colocar no início da frase, como eu tenho a escolha de colocar no final da frase. Mas muda de um lado para o outro. Então, quando eu for fazer o meu discurso, eu tenho que saber que OBS, se a citação for inserida no texto, que é esse exemplo aqui do segundo tal pessoa, se a citação for inserida no texto, o autor deve ter somente a primeira letra do nome, em maiúsculo, e o ano
em parênteses. Então, quando a citação for desse jeito aqui, ó, Russo explica que... Tá vendo que está inserido no texto? É um texto só. Então, o que que acontece? A citação foi inserida no texto, a primeira letra do nome, que é um nome próprio, todo jeito, quando você vai escrever o nome de alguém, a primeira letra é maiúscula, e o ano sempre vai vir entre parênteses. Então, essa é uma norma. Segunda norma. Observação 2. Se a citação for no final do parágrafo, ela deve vir toda dentro do parênteses, o nome do autor em caixa alta. Como assim? Gente, vocês estão escutando a Mônica falando aqui em casa? No desenho? Eu não. Ah, Não. só para saber se tá, Meu porque a fone tele... é bem bom. Só para saber se a televisão tá alta, vocês estão escutando a turma da Mônica. Olha só. Se a citação for no final do parágrafo, ela deve vir todinha dentro de um parênteses, ó. E o nome do autor, ele deve vir em caixa alta, tudo altão. Todos os nomes. Agora eu vou explicar quando é 1, 2, 3 e tal. Mas entendeu, Cainara? Vocês entenderam, meninos? Ó, isso é muito importante. Se você fizer isso aqui, ó. Ó, segundo Russo, 1999, está errado. Vocês vão perder nota. Porque caixa alta é somente quando é no final de frase, ó. É somente quando estiver dentro do parênteses. Então, tem que ser nome maiúsculo normal, certo? O segundo Russo aqui. Tudo bem? Então, não se confundam isso. E se aqui no final você colocar assim, ó, Russo, é errado também. Você vai perder nota. Ah, professora, porque eu olhei aqui num artigo e o artigo está todo de letra minúscula. Prestem atenção uma coisa. Existem dois tipos de normas de se escrever qualquer coisa que for científico. Uma norma se chama Vancouver, que é lá de outro país que eles estipularam normas para se escrever trabalhos científicos no mundo inteiro. Vancouver é igual a BNT. Igual que eu falo é o quê? Tem normas próprias. O que é norma própria? É falar o que tem que ser letra maiúscula, o que tem que ser minúscula e tal. Muitas revistas no Brasil não seguem a BNT. A BNT que é as normas técnicas brasileiras, né? Muitas revistas do Brasil, elas seguem, na verdade, as normas de Vancouver. Então, quando vocês estiverem lendo um artigo e tiver tudo de caixa baixa dentro de um parênteses, não é o que você vai seguir no seu TCC. O que você segue no seu TCC? A BNT, que é obrigatório pelo MEC, instituição, seguir as normas brasileiras, né, do que é usual aí em todos os TCCs. Então, quando vocês verem, não significa que o de vocês está errado, que o do artigo está errado. A própria revista pode fazer uma norma própria para ela. Tudo bem? Isso só para vocês entenderem. E aí, quando a gente coloca aqui, ó, a citação no início e no final, ela vai mudar de acordo com a quantidade de autores que eu tiver. Então, vamos lá. Quantidade de autores. Então, olha só que legal. Quando for um autor, é isso aqui que a gente já viu, do Russo.
Ó, eu vou pôr exemplo de indireta, exemplo de direta. Como que na hora que eu bato o olho eu sei que é direta ou indireta? Quem sabe me dizer? Bati aqui. Isso. Coloquei aqui, não tem aspas, discurso indireto. Por isso que é tão importante vocês lembrarem que o texto que não é seu é discurso direto. E aí pode pegar plágio, tá? Pode dar plágio naquele texto, se você não mudar com as suas palavras. E aqui tá, né, uma citação direta que está entre aspas, então você sabe que é aspas. Ok, isso aqui é meu exemplo para um autor. Vamos lá para quando for 2 autores. Então, quando for 2 autores, eu posso ter aqui Russo e Moura, 1999, explicam, porque agora são 2 pessoas, que é necessário amar o próximo como se não houvesse outro dia. Da mesma forma, na citação aqui. Ops. Ok, isso a gente está fazendo, vou colocar aqui, quantidade de autores inseridos no texto. Então, meus exemplos aqui serão inseridos no texto. Quando for 3 autores, Russo, vírgula, Moura e Oliveira explicam que é necessário amar o próximo como se não houvesse amanhã. De cá no direta, segundo Russo, Moura e Oliveira, só estou colocando a vírgula normal, como se fosse um texto normal. Onde é que muda? Aqui, ó. Quando for mais de 3 autores. Aí vai mudar. Por que que vai mudar? Porque, olha só, em vez de eu simplesmente vir aqui, tá? Russo, Moura, Oliveira e tal pessoa, a BNT diz que o espaço para você escrever fica muito pequeno, fica muito nome para você citar. Então, o que que eles falam? Que o melhor que tem para você fazer é usar uma palavrinha chamada et al. O que é et al? Presta atenção. Et ali é uma palavra que vem do latim, que significa entre outros. Então, quer dizer, russo, entre outros, né? Então, em vez de pegar isso aqui e colocar o nome dos 3 autores, eu vou colocar um nome só, russo, vou colocar o et al. E vou colocar o texto. Já vou aí para vocês perguntarem, só para vocês entenderem. Em vez de usar o et al., alguém muito inteligente quis facilitar a vida de vocês. Em vez de et al., eles acharam que era muito grande o texto e decidiram colocar et al. Tirou o L e o I e colocou um ponto final. O que significa isso? Que ele abreviou o et al. Então, o que você tem que fazer? Russo, et al., ponto. Tira todos os outros autores. Por quê? Porque ele está falando que é o russo, entre outros, quer dizer que tem mais de 3 autores. Russo, et al., ponto. Mais de 3 autores. Vamos lá, vou abrir aqui o chat agora. O que vocês não entenderam? Conta para mim. Professora. Diga, Aline. Mas eu só para me entender, eu cito o primeiro nome que vier no artigo ou pode ser qualquer um dos autores? Não. Sempre o nome do autor principal é o primeiro nome. O primeiro nome sempre é o autor principal, entendeu? Entendi, então eu sempre cito ele primeiro.
Sempre. Eu sempre cito Sempre ele, no caso, nesse caso. Se for um autor, vai aparecer só ele. Se for 2, aparece os 2. Se for 3, aparece os 3. Se for mais de 3, aparece só o primeiro autor com et al. Depois. Entendeu? O et al. Significa que é ele, entre outros. Mas, Entendi. na referência, tem que vir o nome de todo mundo. Ah, professora, eu coloquei et al. Na referência. Você pode perder nota por isso. Revista, eles podem até colocar, mas é o único lugar que vai aparecer o nome do autor. Então, é importante que vocês tenham, né? Martinha, pergunte, abre aí para mim o áudio. A minha dúvida é a seguinte, nos 3 autores, certo? Você colocou somente um ano, 1999. É referente somente ao principal ou não é necessário citar, por exemplo, o autor X especificou em 2005, o autor Y Não, em deixa eu 2010? explicar. Olha aqui, esse aqui é um artigo que eu publiquei, em inglês. O Brazilian Journal Pharmacologic. Publiquei ele em 2017. Olha ela. Ó, LIF da morfologia, isso aqui, na verdade, são as morfologias das folhas, né, de uma espécie do cerrado, da savana, né, brasileira. E aí eu fiz todo um estudo comparativo e tal aqui desse trabalho. Eu sou a autora principal, porque fui eu que fiz o experimento. Então, Oliveira, aí eu vou olhar, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pessoas, eu, uma colega e 3 professores. Qual o nome que vai citar quando você citar o meu trabalho? Só Oliveira, 2017. Certo? Meu nome científico é Oliveira, 2017. Aí vai estar Oliveira, et al., Elaine, entre outras, escreveram em 2017. Então, vai estar Oliveira, et al., 2017. Beleza. Na referência bibliográfica vai estar Oliveira, vírgula, E.F, ou Elaine Ferreira. Vai estar Bezerra, Débora Gomes. Vai estar lá Santos, Mirley, L. Vai estar Rezende, Maria Helena, Paula, Joelma Abadia. Então, assim, na referência vem todo mundo, na citação não, quando é mais de 3 autores, certo? Então, sempre vocês vão buscar o que for principal. Depois vou mandar esse trabalho para vocês darem uma olhadinha, ficou tão bonitinho. Umas plantas lá de Caldas Novas. Depois eu passo para vocês verem. Mas deu para entender a diferença? Vocês conseguiram entender? Sim. Quando eu uso et al? Consegui, sim. Então, outra coisa. Ah, professora, porque eu tenho 2 trabalhos. Um do mesmo autor, do mesmo ano. Primeiro, deixa eu passar aqui quando é no fim da frase. Vamos agora trocar nosso segundo exemplo. É tão bom o computador, quando é no quadro, a gente tem que ficar de escrever tudo de novo. Deixa eu colocar aqui. Agora eu vou dar o exemplo para vocês, quando o autor foi inserido no final de frase. Então, agora a gente vai falar dele no finalzinho. Então, eu vou apagar aqui. É necessário amar o próximo como se não houvesse outro dia. Russo, 1999. Coloquei lá no final, todo mundo em caixa alta, vírgula sempre antes do ano. Ok. Na citação direta, do mesmo jeitinho. Russo, 1999. Ok, um autor só. Com 2 autores, o negócio já começa. Vamos lá. Ele vai vir aqui, ó. Russo. Entre o nome dos autores, eu ponho ponto e vírgula. Moura. Sempre antes de ano é vírgula. 1999. Ok. Ó, Russo em caixa alta, ponto e vírgula, Moura. Ah, professora, porque eu vi um artigo que era assim, ó. Russo é Moura. Tá errado. A BNT que a gente segue é a mais atual, é a que segue de 2002.
Ah, professora, porque eu vi uma letrinha que ela é essa aqui, ó. Vocês já viram essa letrinha? Essa letra aqui, ó, chama ampersand. Significa E. Mas ela também já caiu por terra desde o ano de 2000. Então, certo, se você colocar, é russo, ponto e vírgula, Moura, 1999. Então, é importante que vocês tenham em mente isso aqui. Então, vamos lá. Citação direta. Acho que o áudio está aberto. Eita, nós! Desculpa, professora. Adoro! Gracinha. Ó, aqui, nesse caso, 3 autores, Russo, Moura e Oliveira. Como que vai vir aqui na caixa alta? Russo, ponto e vírgula, Moura, ponto e vírgula, Oliveira. Então, sempre entre autores, ponto e vírgula. Antes do ano, vírgula. Tiramos. Está no final da frase. Até aí, beleza? Todo mundo está entendendo? Ó, sempre caixa alta, entre autores, vírgula, antes do ano, eu coloco a vírgula. Olha agora quando é 3 autores, porque aí muda o esquema. Quando for 3 autores, que eu vou precisar, né, aqui mais de 3 autores, eu não uso esse exemplo, eu uso esse de Cal. Russo et al. Quando ele passa para o final da frase, a gente abre o parênteses, coloca o russo, como vocês já aprenderam. Só que o et al não pode ser caixa alta, porque ele não é uma palavra da língua portuguesa, ele é latim. Então, sempre vai ser o et al minúsculo, tá? E com pontinho aqui. Então, não se esqueçam disso. Russo, et al, ponto. Lembra que sempre antes do ano é vírgula, tá? Aqui é norminha. Professora, tem que saber de cor? Não, eu vou te dar esse papel aqui, você guarda aí na sua gaveta. Imprime, deixa do seu ladinho. E sempre que você tiver dúvida, quando você estiver fazendo, você usa esse papel aqui. Tá mais fácil que você buscar lá no manual, né? Então, deu para entender como que é quando é 2 autores, 3 autores? Até aí tá tranquilo? Sim. Eu nunca mais vou usar o etc. Agora Alguém tem alguma dúvida? Não entendi, Kainara, o finalzinho. Eu nunca mais vou usar o etc. Agora é só et al. Agora é tchau, sempre entre outros, minha filha. Que é mais chique. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, no artigo. Olha só aqui no artigo, ó. É tudo et al, ó. Et al, et al. Tá vendo? Por quê? Porque o artigo normalmente ele é muito pequeno. Mas quando a gente coloca aqui no final, na referência, ela não pode ser et al, tem que vir o nome de todo mundo, ó. Certo? O bom de artigo igual essa dessa revista é que onde é azulzinho aqui, ó, se você clicar em cima, abre o texto que eu usei. Ele é um hiperlink que já manda para o artigo que eu usei. E agora tem uns que você tem que ficar jogando no Google, né? E tendo que buscar. Mas, né, nem todos são fáceis desse jeito. Calita, quer perguntar algo? Calita, que chegou nos 45 do segundo tempo. Não, quero não. Eu liguei sem querer. Então, olha só. Então, nós paramos aqui nossa parte de autores, quantos autores, citação direta e indireta. Aí vocês me perguntam, professora, mas tem um terceiro tipo de citação? Tem. Existe um terceiro tipo de citação, chama citação
de citação, que eu expliquei na aula passada, que é quando eu uso o APUD. Como assim, professora? Vamos pegar o exemplo aqui de cima. Você estava lendo um texto de um cara que chama Silva. Lá no texto do Silva, o Silva cita... Não, aqui, ó, tá mais fácil no artigo aberto. Aqui. Aqui, Campos 2010. Eu citei que aqui na savana do Brasil, no Cerrado do Brasil, nos quilombolas, né, várias pessoas residentes de lá têm um conhecimento muito grande entre as plantas medicinais, né, eu citei isso, mas quem foi que falou isso foi Campos, certo? Tá aqui, Campos falou que as pessoas residentes em áreas urbanas, quilombolas e tal, conhecem mais as plantas medicinais do Cerrado do que quem mora na cidade. Ok, quem falou isso? Campos. Aí vocês estão fazendo um trabalho que você gostou muito e você quer usar isso. Você não pode vir aqui, copiar, chegar aqui e colocar o pedacinho que Campos falou. Você não pode simplesmente fazer isso. Vocês estão vendo que aqui não está caixa alta, porque a revista é inglesa. Então, ela segue Vancouver, né? Para vocês, ela tem que ser assim. Então, vamos lá. Professora, mas eu quero usar. Se você quisesse usar idêntico, tá aqui, você teria que colocar eu sou Oliveira, certo? Então, você leu Campos, de 2010, APUD, Oliveira, em 2017. O APUD, ele diz que você leu esse dentro desse. Que eu citei o Campos e você está lendo o Campos dentro do meu artigo. Só que tem uma coisa, quantas vezes você pode usar o APUD no seu trabalho? Somente 3 no trabalho inteiro. Então, escolham para usar o APUD somente quando for aquele best-seller, quando for um artigo, uma coisa muito importante que você não acha em lugar nenhum, aí você coloca APUD. Agora, se não for, não faça, não copie, tá? Não copie dos artigos. O que é o certo de fazer? Voltando ao nosso artigo. Não gostei do Campos? Eu venho aqui na referência. Vou buscar aqui, Campos 2010. Esse artigo aqui é bom. Essa revista aqui, ela é Qualis A. Quer dizer que é o Qualis mais acentuado que um autor pode ter. Então, ela te dá hiperlink, ó. Se você clicar aqui, já vai abrir. Redirecionou já aqui, ó. Já estou com o artigo do Campos. Cliquei aqui, eu já tenho o TCC dele. É só abrir, ó, e visualizar. Né? Agora, se fosse em outra revista que não tem o hiperlink aqui, o que é o certo você fazer? Copiar. Abre aqui num Google normal. Joga. Vai. O primeiro ou o segundo que abrir já é o texto que você está procurando. Aí você não precisa do APUD, você está lendo no texto original do Campos. Deu para entender isso? Isso é o certo de vocês fazerem. Fala de novo, Samuel. E se só entra lá no artigo do Campos, o Campos uma referência de um outro autor, você tem que ir atrás desse outro autor também? Sempre. Se você não está falando do autor original, o certo é você pegar a referência dentro do artigo e buscar o original. Por quê? Lembra que a gente tem o discurso indireto? O que é o discurso indireto? Quando você coloca com as suas palavras. Quando eu coloquei aqui, ó, isso aqui que Campos falou no meu trabalho, quando eu falei sobre os quilombolas aqui, ó, eu já mudei com as minhas palavras. Campos fala no trabalho dele sobre o conhecimento da savana, citando um monte de planta medicinal. E aqui no meu trabalho eu só citei que, né, nos quilombolas eles têm um conhecimento maior sobre a savana do que pessoas que moram, né, na cidade.
Então, eu já mudei o discurso. Esse aqui não é o texto de Campos, é uma citação indireta do que eu li no texto dele. Se você chega aqui hoje e pega esse pedaço e usa no seu, você vai mudar de novo. Chega um ponto que vira telefone sem fio. Cada um que vai falando, vai mudando o que o autor original falou. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui banca de um TCC sobre HPV. HPV, né, é uma doença que pode ser transmitida via sexo, mas pode ser transmitida de várias formas. E o HPV, ele tem alguns tipos que são oncogênitos e outros tipos que não são. Então, aquela verruguinha que dá no seu joelho quando você é pequeno, tal, tudo é papilomavírus, que é o mesmo vírus do HPV. Só que existem alguns tipos de vírus que eles são oncogênitos, que quando aparece, principalmente no colo do útero da mulher, possivelmente pode gerar um câncer se ela não fizer uma prevenção. Beleza, isso é o que o autor original fala. A menina leu de uma revista que estava escrito lá assim, na banca ela fala assim, 90% da população brasileira tem HPV. Aí eu olhei para a colega da banca, a outra professora, o outro olhou para mim, aí eu falei, não, peraí, né, pensei. Abrimos lá, eu olhei qual é a referência que ela usou. Aí estava lá assim, Silva 2000. Aí eu digitei no celular e abri o texto do Silva. O que o Silva falava? Falava assim, feito um estudo em São Paulo sobre o conhecimento sobre HPV, demonstrou que 90% da população sabe o que é HPV. 7% não conhece sobre a doença e tantos por cento não opinaram. Olha o que estava escrito no trabalho. Ela foi mudando o discurso, que virou que 90% da população tem HPV. Já pensou? Né? Então, isso é perigoso no TCC. Você colocar informações que já foram mudadas tanto. Né? Então, o que é o correto você fazer? Copia lá, joga no Google. Você vai achar esses primeiros aqui, ó, são os textos que originais. Beleza, professora, eu não estou achando. Aí sim, você veio aqui e coloca a PUD. Por quê? Porque quando a pessoa for buscar, ela não vai buscar no texto do Campos, ela vai buscar no meu texto, no Oliveira. E se eu tiver errado, a culpa é minha. Certo? Então, existem esses 3 tipos. Peraí, quantos APUDs você pode colocar no texto? 3. Mas vamos dizer que você quer usar o Campos 2010 no seu texto em vários lugares, usando APUD, você pode. São 3 vezes que ele aparece no seu trabalho, porque você pode usar 3 trabalhos diferentes. Mas você pode repetir o Campos aqui várias vezes, se for necessário. Deu para entender essa parte? Diga, Cainara. Na hora de fazer o APUD aí, daí eu posso colocar do jeitinho que a senhora escreveu lá no seu trabalho, ou eu tenho que ainda mudar, se não dá plágio? Ou eu coloco igualzinho? Se colocar igual o meu, você tem que pôr entre aspas, né? Porque aí é uma citação direta do que eu coloquei. Então, certo é você... Vai dar na mesma de telefone sem fio? Porque daí você escreveu uma coisa... por isso que você tem... Sim, por isso que você teria que buscar o artigo original, porque aí você está mudando pela primeira vez, né? Mas se você colocou o APUD, você pode colocar entre aspas e fazer uma citação direta. Mas você pode fazer indireta também, mostrando o telefoninho sem fio. Por isso que eu falo, não use APUD. Eu já falo para vocês, vocês estão aprendendo hoje só porque eu tenho que ensinar. Porque, se possível, eu nem ensinava vocês a usar a PUD. Ok? Então, não use. Tenta buscar sempre o autor original. Diga, Ian. Suponhamos que eu coloquei o APUD na referência bibliográfica ou bibliografia. É necessário eu citar o seu artigo e o artigo que você citou? Sempre. O APUD significa que você está lendo ele dentro desse. Sempre é o autor mais antigo, que é o que foi citado, que você quer o trabalho dele, mas não encontrou o original, que ele foi encontrado no artigo desse, que foi publicado bem depois.
Então, Campos publicou em 2010 e a Elaine citou ele em 2017. Entendeu? Mas evitem usar PUT. Mas o que eu digo é, Ah, no seu artigo, a revista é de qualizar. não aceita. Não aceito. Não aceita. Não pode ter a PUD em lugar nenhum do trabalho. Ou eu excluía, tinha que ser excluído. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no artigo. Tem um trabalho aqui, que ele é de 1870, se não me engano. Que ele é o best-seller do Cerrado. Só para tirar uma dúvida, essa parte aí que você está vendo é referência bibliográfica. Isso. Aí, o seu está o campus. O meu apareceria o campus e o seu. Se eu fizesse a PUD do seu. Quem que você coloca aqui? O meu. Não Só é o o seu. campus. É. Por quê? Porque se alguém quiser procurar de onde você tirou do Oliveira, não foi do campus. Certo? Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Campus, Apud Oliveira. Qual é a referência que você vai colocar? Do Oliveira, não é do campus. Por quê? Porque você tirou campus dentro do Oliveira. Essa é a parte mais difícil de citação. Por isso que eu falo, busca o texto original do campus, que aí você não tem que fazer nada de nada diferente. Mas vamos dar um exemplo aqui. Eu encontrei um best-seller de um cara aqui, que é o principal que fala sobre Cerrado. Não encontrei ele, não. Mas vamos dar o exemplo aqui do Ladrum. Ladrum e do Kawasaki. Eles falam sobre a família Mirtaz no mundo. São os caras que entendem tudo sobre essa família de plantas. Beleza. Eles foram em 1997. Não encontro de jeito nenhum esse trabalho. Eu encontrei o quê? Eu fui na UNB para encontrar um exemplar que tem desse trabalho lá impresso. Onde que eu descobri? Pesquisando na internet. Onde encontrar o trabalho tal, tal. Aí eles falaram, na biblioteca tal tem. Então, eu fui em Brasília, atrás, eu já tinha pesquisado outros, né? E fui lá e consegui os originais dele. Então, por isso que eu pude usar no artigo, senão, não usa. Gente, nossa aula já acabou, vocês acreditam? Tanto que é rápida, né? Deu para entender isso aqui? Sim ou não? Sim. Deu sim. Desse jeito que eu estou ensinando para vocês, de passo a passo, tá bom? Ou vocês acham que é melhor slide? Por quê? Porque eu tenho turma Assim que é mais joga... fácil. Tem turma que eu jogo slide, vou falando, rende a aula. Mas não vê na prática. E aqui tá a prática, né? Só para saber como é que... Oi? Só uma dúvida. No caso, citação direta tem um limite ou pode usar à vontade, vamos dizer assim? Evitar. A gente tenta usar, tá, a citação direta em lei. Porque é muito difícil. Por exemplo, o artigo 225 da Constituição Federal diz que todo ser humano tem direito ao meio ambiente equilibrado, com saúde, água tratada e tal. Beleza, tá desse jeito. Eu vou escrever isso com as minhas palavras, eu mudo a lei. Então, normalmente, por exemplo, eu vi aí que tem gente que vai falar sobre Programa Nacional de Resíduos Sólidos, né? Tem gente que vai falar sobre a Lei Nacional de tal coisa. Então, quando eu jogo lei, a lei normalmente ela vai vir naquele recuo, porque é mais de 3 linhas e tal. Aí eu faço o discurso direto. Se eu tenho condição de não fazer o direto e buscar o indireto, eu vou escolher o indireto. Por que isso? Porque quando eu jogar no Plágios, ele vai pegar tudo que for direto e vai pegar as referências como plágio. Essa referência aqui, ó, que você faz, ela detecta plágio no programa. Então, eu aceito 10% de plágio no seu trabalho, que eu desconto de algumas citações diretas e da referência. Se der mais de 10%, aí a gente tem que refazer aquele parágrafo. Eu vou mandar para vocês o resultado do plágio. Outra coisa, Rapidex, que eu sei que você já passou nossa hora. Olha só. Se você colocar aqui plágio, ou o Spider, você pegar aqui,
esse programa aqui é um detector de plágio. Eu vou vir aqui no nosso texto, aí eu fechei. Mas eu venho aqui, pego esse texto aqui e jogo no plágio. Busca rápida. Normalmente você vai fazer avançada. E vai falar o site de onde que foi que saiu essa informação. Então, ele vai te contar. Só que aqui é só 1000 caracteres. Então, o que que acontece? Não tem como falar que é plágio de um parágrafo só. Aqui, ó, já achou os locais que tem aquilo, ó. Todos os sites. Então, o que que acontece? O que que a gente precisa de fazer? Tem que tomar cuidado. O que que a gente precisa de fazer? A gente tem que tomar cuidado e não precisa de vocês ficarem jogando plástico, ficar neurótico com isso, não. Vocês vão fazer o trabalho. Quando chegar numa determinada hora, eu vou falar para vocês, mandem para eu passar no plágio. Vocês vão mandar para mim por e-mail, eu vou baixar, vou passar no plágio e devolvo para vocês. Ele vai vir vermelho, azul, amarelo, de tudo quanto é cor. Vermelho, quer dizer que é plágio total. Amarelinho, tal. Tem uma legenda lá para você. E aí você vai poder mudar ele antes de entregar para a banca. Porque se tiver plágio, você não vai para a banca. Entenderam? Então, eu vou passar para vocês no mínimo 2 vezes. Então, não precisa de vocês ficarem aí, né, correndo, mexendo com isso, não. Tá bom? Certo? Combinado? Certinho. Então, amores, eu acho assim que desse jeito que a gente está fazendo, né? Que desse jeito que a gente está fazendo, tá indo devagarzinho, né? Mas pelo menos já tira um pouco de dúvida. Agora vocês já podem começar a escrever usando autores, usando artigos, tudo bem? Essa semana eu não vou passar tarefinha para vocês. Ok? Ok? Não tem tarefa. O que é a tarefa de vocês? Okay. Reorganizar a justificativa, caso você queira colocar um autor, coloca a citação, que vocês aprenderam a fazer hoje. Reorganizar seus objetivos, caso seja necessário, né? Reorganize seus objetivos. Então, vai ficar mais fácil para vocês, tudo bem? Reorganiza o que está para trás, certo? E aí, aula que vem, eu já começo com metodologia. Aí eu ensino a metodologia e a gente vai deixar introdução e revisão da literatura, porque aí essa parte é mais com vocês do que comigo. Que eu vou ensinar a estrutura. E aí agora, essa semana, o que vocês podem fazer? Mandar para o orientador de vocês a justificativa, o objetivo e o tema, e perguntar para ele se tá bom. Por quê? Porque a partir disso que ele corrigir, a gente dá andamento na metodologia. Se ele falar para você que não tá legal, que tem que mudar o tema, tá em tempo ainda, né? Então, dá certo. Agora, se ele falar para você, ó, beleza, aí na aula que vem, você já vai ter na cabeça o que você vai fazer. Se vai ser um estudo de campo, se vai ser uma revisão da literatura, se vai ser da forma que for. Tudo bem? Gente, passamos 10 minutos da aula. Foi lindo? Sextou? Adoro. Professora, só mais uma dúvida. Diga, Charlie. O objetivo, ele tem que sair de uma citação ou ele é da cabeça mesmo? É o que eu quero objetivo saber. É da cabeça. Peraí, gente, se eu fazer a chamada, não vai embora, não. Deixa eu tirar a foto aqui da chamada. Tainara presente. O objetivo, Charlie. Eu vou tirar a foto de quem está presente, tá? Tainara, vai ficar mais fácil para nós. Ok, eu jogo na minha planilha. Peraí, deixa eu tirar. Adoro. Charlie, peraí, só um instante. De onde que eu tiro meus objetivos, professora? Do seu tema. O que é o objetivo do trabalho? O que você vai fazer para pesquisar? Ó, justificativa, eu faço a pergunta do porquê. Por que você quer fazer sobre nematodos, Charlie? Porque é importante que no Brasil a soja é isso e aquilo. O objetivo é para quê? Mas para quê? Porque eu quero demonstrar quais são as influências desse micro-organismo para a soja. Eu quero analisar se eu tenho vantagens ou desvantagens. Eu quero citar quais são os principais produtos contra os nematóides, entendeu?
Então, o objetivo é o que eu vou fazer no meu trabalho. Qual que é o seu objetivo? É pesquisar isso, isso, isso e isso. Certo? Daniel, você quer perguntar algo? Entendi. Ok? Quem é que vai ajudar vocês a escrever o objetivo? O orientador. Certo, Charlie? Sou eu. Certo, então amanhã eu mando ele para você. Combinado. Quem vai ajudar, quem ajuda a definir os objetivos é seu orientador. Quando manda, aí ele vai olhar e falar, será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Se vai ser bom? Se não vai? E vai te ajudando. Então, passo 2 para a semana que vem. Mande tudo para o seu orientador, vê se está no caminho certo. Semana que vem a gente volta a fazer mais um pouquinho. Por enquanto, eu não pedi para postarem. Na hora que eu pedir, isso tudo para trás tem que estar pronto. Ok? Então, para quem não tem dúvida, boa noite. Para quem tiver, pode ficando. Boa Diga, noite. Lúcia. Elaine, deixa eu te perguntar, os objetivos têm que ser o geral e o específico? Você pode fazer pelo menos um geral agora, só para a gente saber o que é o seu trabalho. Aí, na aula que vem, a gente volta nos objetivos e eu tento ajudar vocês com os específicos. Caso seu orientador já corrija, ele já te ajuda a fazer os específicos agora. Por exemplo, eu vou sentar mais o Charlie, mais a Nayara, eu vou fechar os objetivos tudinho com eles, né? Agora, se você não conseguir falar com seu orientador durante a semana, próxima aula a gente vê isso, de objetivo. Tudo bem? Então, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Vou parar a gravação. Boa noite.